Paz do Senhor, igreja. O Senhor tem nos dado a oportunidade de aprender e de caminhar de forma diferente neste mundo. E esse é o tempo de aprender sobre a verdade, né? Eu queria relembrar o primeiro versículo lido de cada pregação antes de mim sobre o tema. Primeiro foi o tema era Jesus é a verdade. João 8:32. Vamos relembrar? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Certo? O tema foi Jesus é a verdade. Depois foi o que? O tema foi o que é a verdade. João 1, do 1 ao 3. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A verdade. Certo? Depois foi o James. O tema foi Jesus, a verdadeira liberdade. João 8:32 também. Você vê que são os mesmos versículos, mas com olhares diferentes. Conhecerão a verdade os libertará. A verdadeira liberdade. Depois foi nosso amigo Nata, né? A palavra é a verdade. João 14, do 6 ao 9. Esses foram os primeiros versículos lidos no dia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Mais um. Jesus respondeu: Felipe, estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê ao Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? A palavra é a verdade, este foi o tema. Estamos há tantos anos, posso dizer, ouvindo e conhecendo Jesus, e será que ainda não sabemos quem Ele é? Em se tratando da palavra verdade, se você pegar os Mateus, Marcos, até Lucas também tem bastante, João. Mas uma das frases mais ditas por Jesus é: digo-lhes a verdade. Em algumas traduções, em verdade vos digo. E aí ele vem com o ensinamento. Alguém pergunta, ele sempre respondia: digo-lhes a verdade. Se você colocar a verdade, sim, pesquisar na sua Bíblia aí no seu celular, por verdade para pesquisar, e colocar Novo Testamento, você vai ver quantas vezes digo-lhes a verdade Jesus falou. O porquê que ele apertou tanto sobre isso. Por que ele sempre dava ênfase antes de um ensino ou de uma disciplina? Por que ele falava digo-lhes a verdade? Porque a verdade, ela faz parte de quem Jesus é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E os filhos de Deus que conhecem a Cristo têm que ganhar essa característica em sua vida, de ser verdadeiros, de viver na verdade. Se Jesus ele é a verdade tem que ser em nós uma forma de viver e de agir. Eu acho, sabe, quando Jesus pergunta para Filipe: caramba, vocês estão me vendo o tempo todo aqui e ainda não sabem quem eu sou. Nós não somos diferente. Temos ouvido tanto sobre Cristo, vivido experiências tão grandes. Será que ainda não sabemos o Deus que estamos servindo? E que de nós não pode vir outra coisa que não seja a verdade. Sabe, irmãos,
O Senhor tem me ensinado muito nesses últimos tempos a ter equilíbrio, porque quando algo sai do plano, alguma coisa ruim geralmente acontece. Vou falar de mim. Eu me entristeço muito. Mas da mesma forma que eu me entristeço, quando as coisas começam a melhorar, eu fico feliz. Ele até brincou esses dias. Deu alguma coisa errada comigo, eu fiquei para baixo e tal, né? Fiquei triste. Aí quando as coisas foram se acertando, quando eu vi que estava tudo bem, eu estava mó feliz no dia, assim, conversando. A Natália falou, nossa, tá feliz hoje e tal, né? Eu já sabia, quando ela falou, você tá bem feliz, eu já sabia que ia vir uma correção, né? Porque eu tinha acabado de chegar de algo que fez com que tudo que estava ruim tivesse um jeito. Aí ela veio, a gente tem que ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. Porque, no nosso caso, a nossa família paga, nossos filhos pagam. E em comunidade, a nossa igreja paga por aquilo que demonstra que nós ainda não conhecemos Jesus. Quando uma situação não vai muito bem e eu venho para a igreja, você pode ficar triste, irmão, mas se a sua paz está em Cristo, se Ele realmente é verdade na sua vida, você vai saber agir de forma a estar bem com a sua comunidade, para que seus irmãos não paguem por isso, para que a sua comunidade não pague. Sabe por quê? Porque no final, Deus vai te ensinar algo valioso e vai dar certo. Mesmo que seja um não do Senhor, você vai entender que foi certo. Mesmo que aquilo que estava tão ruim não melhorou, mas você vai saber que aquilo foi um propósito de Deus na sua vida. Vamos conhecer mais a Deus de verdade, irmãos. Não há situação que possa acontecer que tenha poder de tirar a paz daquele que está no Senhor e que crê que Ele é a verdade. O tema de hoje é a verdade que nos guia. Queria ler aqui João 16, do 13 ao 16. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Mais um pouco vocês não me verão, mas algum tempo depois me verão novamente. Irmãos. Não há como seguir o caminho sem conhecimento, sem direção. Quando você vai para algum lugar, ou você já sabe esse caminho de cor, ou você precisa de um GPS, certo? Se você não sabe esse caminho, se você não tem GPS, não dá para chegar nesse lugar. Não dá para ir até onde você está. Sabe, eu estava preparando essa palavra e o Senhor me fez lembrar muito do livro Peregrino. Porque aquele caminho é um caminho difícil, mas não é um caminho assim que você não sabe para onde você vai. A direção, o Senhor sempre direciona. Há coisas que você não pode fazer. Há princípios que você não pode perder. Há situações em que você não pode baixar a cabeça. Há ofertas que você não pode aceitar. É um caminho difícil porque essas coisas vêm para tirar a nossa atenção. Mas a verdade é que Deus já nos deu essa direção. E não há como seguir o caminho sem conhecimento, sem direção. E as mentiras são desvios que nos tiram da direção correta, nos levam para o pecado e, em consequência, a morte. A gente mente para nós mesmos. Porque quando enganamos alguém ou quando mentimos em uma situação, não há como estar na verdade. Vocês entendem?
Não tem como eu não falar a verdade ou não fazer o que é certo sem pecar. E isso vai me tirar do caminho do Senhor. E essas coisas acontecem diariamente conosco. Diariamente você vai ter a oportunidade de pecar. Diariamente você vai ter a oportunidade de mentir. Diariamente vão aparecer situações em que você vai preferir falar uma mentira do que fazer o que é certo, porque é mais cômodo. Diariamente. Mas no fundo, nós sabemos que não devemos fazer isso. E quando a gente começa a caminhar nessa direção, achando que está tudo bem, a Cris falou uma coisa numa reunião do Ministério de Louvor, quando parece tudo que está tudo bem, a gente tem que, prestar atenção. Porque a gente se acomoda com a situação, a gente deixa as coisas acontecerem, e quando a gente vê, a situação está muito pior do que a gente imagina. E aí a correção é muito difícil. E toda vez que a gente cede, toda vez que a gente vê algo que não deveria ver, assiste algo que não deveria assistir, fala algo que não deveria falar, você está mais perto da mentira do que da verdade. E a verdade, ela te guia para o caminho certo. A mentira te leva à morte. O ego é o nosso principal meio de engano. Nossos desejos longe da verdade só nos levam para perto da morte. Eu, por criação, sou uma pessoa egoísta. Eu sempre quero coisas que me satisfaçam, né? Desde as pequenas coisas até as maiores. O que a gente vai comer? Vamos comer uma pizza, porque eu gosto de pizza. Eu não faço assim, vamos. O que vocês querem? Né? Eu já vou logo no que eu quero. Mas é sutil. É sutil, sabe? Quando acontecem esses problemas que a gente estava falando no começo, a sua tendência é querer resolver para você se sentir bem. E você não vai conseguir aprender enquanto você não aprender a servir. O ego, ele nos tira de uma comunhão com Deus e com a sua igreja. Porque eu não consigo ver a necessidade do meu irmão sem antes perceber que o que eu preciso é melhor. Então, como que eu vou conviver com meus irmãos? Como eu vou servir na igreja se dentro de mim o meu ego não foi tratado? A verdade que nos guia mora em nós. O Espírito Santo, que foi aquele que quando Jesus subiu, ele deixou para nós e habita em nós. Ele que deveria nos guiar. Mas quando eu acho que eu tenho razão em alguma coisa, quando eu desejo as coisas que são melhores para mim, eu deixo de escutar o Espírito Santo que me guia e começo a agir de uma forma egoísta. E o ego, ele é sutil ao surgir em nossas vidas. Mas se não for tratado, ele se torna uma barreira poderosa contra aqueles que se dizem cristãos, mas não são guiados pelo Espírito. Porém, nosso Deus, a verdade, o Espírito Santo, que é o nosso GPS, verdadeira direção, é Ele quem vai nos guiar. Então, meu irmão, se você, assim como eu, está buscando os seus desejos, a despeito da sua família, da sua comunidade, arrependa-se agora. Tenha uma vida guiada pelo Espírito Santo. A verdadeira direção só se encontra nele. Cristo, ao subir, nos deu o seu Espírito, o qual só pronuncia palavras verdadeiras. Falará as verdades que o Pai deu a conhecer.
Lembra que nós lemos aqui? Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes pronunciará o que está por vir. No versículo 15 ele fala: tudo que pertence ao meu Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês, a nós. Que glória, irmãos! O nosso Deus nos considerar amigos dignos, não por nós, mas por Ele, de conhecer os segredos de vida eterna, palavras que levam à vida, a verdade que nos condiciona a viver eternamente. O Deus poderoso fala ao seu Espírito, que mostra a nós, que nos diz, que nos revela um caminho de andar diante dele, onde o egoísmo não tem mais poder sobre nós, aonde as mentiras não nos tirarão mais da presença de Deus, aonde a morte não terá mais poder sobre nós, porque andamos no caminho da verdade. Eu não sei vocês, mas conhecer os segredos de Deus é tudo aquilo que precisamos. A ponto de os desejos mais da carne não fazerem mais tanto sentido. A ponto do arrependimento ser verdadeiro. Porque conhecer os segredos de vida eterna trazem para mim glória muito maior do que o prazer momentâneo que esse mundo pode me dar. Queria ler 2 Coríntios 6, do 7 ao 10. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas de justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem ou nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos muito a outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos. Existe uma arma de ataque e de defesa. Ela se chama a verdade. A verdade contida em sua palavra, 100%, nos dá armas de justiça para ataque e para defesa. A verdade nos completa de uma tal forma que na hora de atacar nós somos sábios para falar e para agir. E na hora de defender, prudentes e inteligentes para saber que quem está no controle é fiel e justo para nos guardar de todo o mal. Não importa a ocasião e nem as tribulações ou acusações. O texto é muito bom, põe ele de novo. Olha o contraste que nos torna diferentes nesse mundo. Põe aí o 8 até o 10. 16, 8 até 10. Servimos, quer pessoas nos honrem ou quer nos difamem ou porque essas coisas não têm mais valor para nós. A honra que nós temos e que nós queremos é de ser chamados filhos de Deus. Somos chamados de impostores, apesar de sermos, porque não tem mais ego em mim. Não importa se eu sei que Deus sabe quem eu sou, se eu sou conhecido por Ele, eu não preciso mais desse tipo de reconhecimento. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos, porque o que importa é ser conhecido por Ele. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos, repita comigo, ainda estamos vivos.
Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos. Sabe o que eu aprendi? Que em todas essas lutas eu podia olhar para dentro do meu lar e ver minhas filhas e minha esposa e me alegrar pela bênção tão grande que Deus me concedeu. Eu tenho pastores a quem recorrer, tenho presbíteros e amigos a quem chamar. Tenho sempre um novo cântico para cantar. Ah, que tristeza que nada! Mesmo em meio à tristeza, eu tenho muita alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Sabe, quando estamos aqui com o coração dilacerado, mas o Senhor nos dá uma palavra para a nossa comunidade, para nossos irmãos, ou no emprego com alguém que está aflito, no nosso dia a dia, não importa a nossa condição financeira, o que importa é termos uma palavra de vida e de verdade para falar. Não possuímos nada e, no entanto, temos, porque não levaremos nada nessa terra para lá. As pessoas irão conosco. Uma comunidade de fé irá subir junto. Ficarão os carros, as casas, minha variante velha. Era por isso que eu estava triste, porque eu bati meu carro velho. Que bobeira. Tudo se resolveu. E eu fiquei com a cara de pateta diante da minha família e de Deus. Isso tudo vai ficar, meus amados. Nossa luta não pode ser vencida em nossa força ou poder de convencimento. O Espírito Santo nos dá a verdade. Essa verdade nos mostra o que realmente somos. Esse processo, quando encontra um coração com uma terra boa, faz com que enxerguemos com humildade e arrependimento o caminho certo. É necessário a cada dia se arrepender. A verdade, ela nos dobra. A verdade, ela nos prostra. Ela nos coloca no lugar onde deveríamos sempre estar. E quando essa verdade encontra um coração com terra boa, que frutos maravilhosos eles podem dar. Frutos de justiça. Onde ao ver o meu irmão necessitado, eu vou ajudá-lo. Mesmo que esse não seja aquilo que o meu ego pede para mim. Ao nos humilharmos, começamos a nos livrar do egoísmo. Sabe como que se trata o egoísmo em nós? Se humilhando. Servindo. Lavando pés. Limpando a casa. Lavando a roupa. Fazendo coisas que não são para você. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai aquecer tanto seu coração que essas coisas vão ser como se tivessem sido para você. Porque ao ver o meu irmão feliz com algo que eu pude fazer, vocês não têm ideia de como nosso coração se aquece quando damos, mais do que quando recebemos. Quando você lembra de alguém, seja um chocolatinho e aquela pessoa sente seu coração aquecido, ah, que alegria ver o brilho no olhar do meu irmão. E essas pequenas coisas tratam o nosso ego. Para que possamos aprender a estar diante de Cristo de forma humilhada. Eu tenho que me humilhar todos os dias em arrependimento. Servindo primeiro aos da fé, depois os outros. Não respondendo às acusações, não rebatendo as coisas que falam e fazem, sabendo que o irmão que está ao meu lado foi digno do amor de Cristo, não por merecimento, mas porque Ele nos amou. Ao nos humilharmos, começamos a nos livrar do egoísmo e vemos o que antes era impossível de enxergar, pois a verdade traz luz.
O egoísmo é uma palavra escura. É uma palavra tenebrosa que nos cega e nos faz apagar o Espírito Santo da nossa vida. Por isso que na palavra diz: não apagueis o Espírito. Sabe uma forma de apagar o Espírito? É viver para o seu próprio benefício. Trate o egoísmo. Porque a verdade que nos guia, ela só nos guia mediante a luz. E é a verdade que nos traz luz. Não sou quem eu deveria ser. Meu Deus, me ajude. O Espírito da verdade nos foi dado, aleluia. Negamos a nós mesmos. Arrependido, pedimos perdão. Abandonamos os nossos costumes maus que nos fazem pecar. Tudo isso por causa da luz da verdade que nos mostrou que assim, o caminho que leva a Deus, glória a Deus! Assim o caminho, assim uma luz, assim um guia que habita em nós. Glória a Deus! Não estou mais no escuro. Sabe por que eu posso falar que o egoísmo é algo que eu preciso tratar na minha vida? Porque eu estou entre irmãos. Aqui eu posso confessar o que realmente eu sou. Para não viver na mentira. Para não viver no escuro. Negamos a nós mesmos, arrependidos, e pedimos perdão. É tempo de pedir perdão. Aliás, esse tempo nunca passou. Porque ninguém se arrepende de algo que não precisa se pedir perdão. Difícil. Por que você se arrepende? Porque você estava errado. E se você estava errado, você estava em pecado. Se você estava em pecado, você precisa pedir perdão. Enquanto você não reconhecer que o crente arrependido é um crente que está apto a pedir perdão a Deus e a seus irmãos, você estará na escuridão. Mas se abandonamos os maus costumes que nos fazem pecar, tudo isso por causa da luz da verdade que nos mostrou que assim o caminho que leva a Deus, assim andamos na luz. Glória a Deus. Ele não nos deixa no escuro da mentira. Antes, Ele nos dá o seu Espírito, que é a verdade, e eu posso vê-lo e clamar por Ele. E o melhor, Ele me responderá. Mais do que isso, Ele habita em mim e como um farol me mostra sua graça e verdade. João 1,14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Venha a Ele, derrame-se diante dEle, arrependa-se em humildade, reconheça sua grande limitação, pegue esse retorno e vá para o caminho da verdade. Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você quer receber isso? Efésios 1, do 3 ao 14. Do 3 até o 14. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito de sua vontade. São só benefícios, igreja. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este. Ele está revelando a nós, igreja. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade. Vocês ouviram a verdade, igreja? As boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua. Eu só vi benefícios. Eu só vi palavra de vida. Há uma distância gigantesca sobre essa verdade que temos para nós e sobre a verdade que às vezes nós queremos para nós. O que eu quero para mim não é bom. Agora, o que Deus quer para mim. Você quer receber isso de Deus? Eu vou falar algo para vocês, que é o que Deus tem pedido para mim. Apesar de conhecer nosso coração, Ele quer sinceridade de nós. Eu conheço um amigo e ele passa por algumas lutas, tribulações difíceis, mas a frase que ele disse, que nos assustou foi: sou um cara bom, cara. Sou correto, faço tudo certo diante de Deus. Ego. Às vezes, você vai receber coisas que são boas, que são dádivas de Deus. Mas em alguma área da sua vida você não vai receber aquilo que você tem pedido. Por causa do seu ego. E voltando a falar de mim. Enquanto eu não me prostrar em sinceridade ao Senhor, confessar aquilo que precisa ser mudado na minha vida, eu não serei liberto da mentira e do pecado que tem me atrapalhado de enxergar a luz. E não se engane, uma vida egoísta faz você perder o guia do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, em sinceridade, como alguém que não quer mais viver da mesma forma, eu vou me ajoelhar diante de Deus e confessar os meus pecados. Porque eu sei aonde eu tenho pecado. Para que eu possa viver tudo isso que Efésios 1, do 3 ao 14. Porque é a verdade. Vamos ler de novo? Efésios 1, do 3 ao 14. Mas põe em mente que você tem que ser sincero. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais e domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós, com ela toda sabedoria e entendimento. Não há mais leigos aqui. Não há mais nécios. Não há mais ignorantes. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para louvor de sua glória. Fique em pé, igreja. Sabe, existe algo queimando em meu coração. Porque Deus, ele tem um propósito dentro da nossa comunidade. E eu não sei se vocês notaram, mas o inimigo tem se levantado com muita violência contra nós, em específico contra a nossa comunidade. É lógico que ele se levanta contra a igreja do Senhor, eu estou falando da nossa comunidade. Ele tem atacado nossos pastores, nossos presbíteros, nossos líderes, as pessoas em nossa comunidade, e com violência ele tem tentado tirar nossa paz e saúde. Mas como nós lemos, mesmo tristes, nós temos alegria. Mesmo açoitados, nós temos vida. E o caminho para vencer esse levante é você se colocar diante de Deus com verdade e arrependimento, pedir perdão e caminhar segundo o Espírito Santo, para que Ele possa guiar você a ajudar os seus irmãos, a ajudar a sua liderança, a pegar nas mãos dos seus presbíteros, a ser um ombro para os seus pastores. Porque a solução para a nossa comunidade viver os propósitos de Deus é nós andarmos em obediência, em verdade, na luz do Espírito Santo. É bom que o inimigo se levante. É ruim, mas é bom. Porque há um propósito glorioso para nós, igreja. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. E ele está se levantando, porque as promessas que Deus fez à nossa comunidade vão se cumprir. Mas enquanto estivermos andando, querendo a nossa vontade, querendo o nosso ego, querendo fazer aquilo que nos agrada, nós iremos tornar mais pesado para a nossa liderança, para a nossa comunidade, o caminho que deve ser feito.
Eu, o Paul, estou plenamente arrependido, totalmente arrependido, de um dia ter querido a minha vontade aqui, na nossa comunidade. E eu quero fazer um convite ao arrependimento para a nossa comunidade. Primeiro, que você se arrependa dos seus maus caminhos e peça perdão ao Senhor. E que você reconheça que você tem querido a sua vontade e não a de Deus. E você tem magoado seus irmãos, seus pastores, seus presbíteros, tornando pesado o trabalhar deles, tornando pesado o agir do Espírito Santo, porque você simplesmente quer o que te agrada, porque eu quero o que me agrada, e eu estou pronto para reclamar, eu estou pronto para reclamar, para requerer os meus direitos. Reclamo para os meus irmãos, reclamo para as lideranças, reclamo aos meus pastores quando tenho oportunidade, mas eu nunca estou pronto a servir, a me disciplinar, a fazer com que a minha vontade esteja em segundo plano. Ah, mas eu quero tornar as coisas fáceis para mim e torno pesada para vocês. Me perdoa, igreja. E ao nos arrependermos do pecado e do egoísmo, eu faço um voto de colocar a vontade de Deus em primeiro lugar e servir vocês como alguém que quer o melhor para a nossa comunidade. Essa é a verdade que nos guia, a ação do Espírito Santo sobre nós. Queria chamar os pastores aqui.